Adriana Calcanhoto é uma das compositoras mais sensíveis e complexas da música popular brasileira. Muito da inventividade de suas músicas ela deve à parceria com poetas como Ali Salomão e Antônio Cícero. Em conversa com Entre Linhas, ela fala dessas parcerias e de seu único livro de ficção, Saga Lusa. Enquanto espero, escrevo uns versos, depois rasgo. Eu adentrei o mundo da poesia um pouco pela música, que é uma coisa tradicional no Brasil, mas eu me lembro do deslumbramento com a coisa da poesia quando eu descobri que existiam os modernistas, o grupo do Oswald de Andrade, fiquei deslumbrada com aquilo. E aí, nesse momento, o Augusto de Campos lançou um livro que falava, isso no início dos anos 80, contava a história da Pagu. E ali eu descobri, então eu fui ler por causa do grupo, dos modernistas, da própria Pagu, e ali eu descobri o Augusto. E a partir dali a poesia do Augusto e as janelas todas, por causa das traduções, para os poetas e para a própria poesia. A estrada é muito comprida, o caminho é sem saída. Eu acho que o negócio de começar a musicar poemas veio muito do convívio com o Ali, com o Cícero, da vontade de colocar, na verdade, trazer para o trabalho aqueles poemas que eu estava vendo serem construídos. Armar um tabuleiro de palavras souvenirs. Apanhe e leve algumas palavras como souvenirs. Faça você mesmo seu micro tabuleiro enquanto jogo linguístico. Como é que foi musicar a Fábrica do Poema? Musicar a Fábrica do Poema foi interessante porque eu estava no estúdio gravando meu disco A Fábrica do Poema, que não se chamava Fábrica do Poema. Eu estava lendo aquele livrão, na época tinha saído aquele livro da Lina Bobardi, eu estava em contato com aquilo. Eu queria um pouco fazer uma coisa para ela, fazer uma homenagem, fazer uma canção, uma coisa qualquer. E eu sabia que ele estava trabalhando num poema que era em homenagem. Então eu liguei, me lembro que eu estava gravando no estúdio mesmo, na sessão, e liguei para o Ali e falei, Ali, e o tal poema para a Lina? Você tem ele aí? Você pode ler? Eu estava pensando em musicar. Ele falou, não, eu tenho aqui, mas é imusicável. Eu falei, mas você pode ler para mim? Aí ele leu. Enquanto ele ia lendo, assim, pela primeira vez que eu estava ouvindo, e o Ali tinha uma leitura muito musical, né? Eu já penso na musicalidade da palavra escrita. Enquanto ele estava lendo, eu estava entendendo já. Ele estava sendo musicado pela maneira com que ele leu. Quando ele acabou de ler, eu falei, tá bom. Aí, a partir daí, ele começou a me sacanear, dizendo que era impossível, que eu não ia conseguir. Sonho um poema de arquitetura ideal, cuja própria nata de cimento encaixa palavra por palavra. Fiz ali os acordes e tal, solucionei aquilo. E ele ficou inconformado de eu ter conseguido, então ele aumentava o poema, ele ficava mandando mais palavras, mais loucuras, para dificultar ainda mais, para ver se eu não conseguia, mas eu consegui. Logo estará tudo no seu lugar. Com Cícero já é como? Ele te manda a letra e você põe a música ou rola das duas maneiras? Não, ele gosta de receber uma música. Então, Inverno é a nossa canção que eu fiz uma canção com letra e música, aí botei a letra no lixo e mandei para ele só a música, porque ele é poeta, ele gosta de contar sílabas, então ele quer uma forma dada, mesmo que não seja metricamente assim fechada, mesmo que seja livre, ele quer a forma para encaixar a letra ali. Agora a gente vai passar para a prosa, esquece a poesia. Em 2008 você lançou Saga Lusa. Como é que surgiu a ideia desse livro? Como é que foi essa aventura na prosa? Teve ideia esse livro. Esse é um relato em tempo real de um surto psicótico que eu sofri induzido por um coquetel de medicamentos que eu tomei em função de uma gripe muito forte, né? Eu fiquei gripada em Portugal no meio de uma turnê de lançamento do meu disco Maré, com uma agenda absurda de compromissos. Então eu entrei em uma crise de mania, tive um surto psicótico. Embarquei para Lisboa sonhando em desmaiar durante o voo, mas o homem à minha frente roncava. E o da esquerda roncava, e o da direita também. Preferi acreditar que o comandante se mantinha acordado. Sou otimista, todo mundo sabe. Eu me dei conta que o ideal seria, como estratégia, ocupar os comandos cerebrais
no presente, no tempo presente, achei que a escrita era a melhor coisa para isso. E eu fui para o laptop responder um e-mail do Luciano Labarce, meu amigo querido, que a gente troca e-mails assim. Aí eu, em vez de dizer, tá mais ou menos, eu escrevi um negócio gigante. E aí me dei conta que eu não estava muito, assim, inteira, mas vi que aquilo ali era uma saída, porque eu precisava concatenar tempos verbais, eu precisava que aquilo fizesse sentido, eu precisava pensar em vocabulário. Então, aquilo me mantinha no presente. Eu escrevi horas e horas e horas e horas seguidas, sem me mexer da cadeira, sem sentir dor na cervical, sem ter nenhum tipo de desconforto físico, assim, uma coisa alucinada. Um urso panda certamente não se enganaria, mas eu, até então, não tinha me dado conta de que estava ardendo em febre e que um banho pelando não ajudaria muito, sabe? Que o QI das cantoras... E pretende escrever alguma coisa mais pensada? Nunca mais, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com prosa. Esse livro, eu precisei do livro, é engraçado que as pessoas dizem, mas... Tudo bem, podia ter escrito e não ter publicado, né? Eu podia ter escrito, bom, acabou, o surto passou o negócio, mas eu achei que eu só estaria salva daquilo publicando, não sei porquê. Não sei porquê.